Segundo o próprio Sheikh As-Sindi rahimahullah, trazendo o nas do que consta lá neste livro que você não chegou de ler, quando tu abres Hashiyat As-Sindi ala Sunan Ibn Majah, volume 2, da página 268, abaixo do número de hadith 3112 da segunda edição Darul Fikr e Darul Jil, aparece lá o seguinte: قال الدميري فائدة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات وأعظم القربات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني وغيره وصححه عبد الحق. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة، رواه الجماعة منهم الحافظ أبو علي ابن السكني في كتابه المسمى بالسنن الصحاح. فهذان إمامان صححا هذين الحديثين، وقولهما أولى من قول من طعن في ذلك. refere-se ao hadith. Estava aqui atentamente a escutar o áudio do irmão Aus, a defender as hadiths que os ulama da Sunna reprovaram, e ele ficou atrapalhado quando encontrou num dos sítios onde alguns autenticaram, mas já são hadiths da'if jidda. Quer dizer, não só esses dois que ele acabou de ler aí, os ulama da Sunna reprovam os hadiths que falam sobre virtude da visita de campo de Nabi. E eu vou colocar-vos em sintonia. A Sunna recomenda, e aquilo que veio nos hadiths sahih, recomenda visitar a campa, consoante hadith autêntico. Nabi sallallahu disse: visitai a campa porque vos recorda o akhirah, vos faz esquecer o mundo. Por aí. Então é Sunna visitar a campa. Quando tu visitas a campa de um muçulmano, há aqueles princípios do ziyarat shar'iyya: dar salam, fazer o dua para o seu irmão. E quando visitas a campa de um kafir, é apenas uma reflexão da vida mundana. É apenas uma reflexão da vida mundana, que a vida mundana é passageira, é efêmera. E aquilo que seja uma lição para cada um de nós. É sim a regra. Não há data específica para a visita da campa. Os hadiths que referenciam disso são todos da'if. Não há virtudes na visita da campa de Nabi. Os hadiths que referenciam nisso são todos da'if. Como dizia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, e reprovou esses riwayats, e antes dele reprovaram os outros ulama, indicaremos. E reprovou também esses riwayats o seu estudante Al-Hafid ibn Abd al-Hadi al-Hanbali, quando esteve a refutar o Subki, quando o Subki estava a defender esses riwayats, até defender viajar para a visita, o que contraria a Sunna. Então Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah refutou Al-Ikhna'i, que defendia esses hadiths de visitar a campa de Nabi para ser defendido no dia do Qiyamah, etc. Então, Sheikh al-Islam refutou ao quê? Ao Ikhna'i, no seu kitab Sheikh al-Islam chamado Ar-Radd ala al-Ikhna'i, a refutação contra o Ikhna'i, ou chama-se Al-Ikhna'iyya. Sheikh al-Islam também referenciou, falou disso no seu kitab Qa'idatun Jalila fi al-Tawassul wal-Wasila, que esses hadiths todos que falam na virtude da visita da campa de Nabi são hadiths reprovados.
O irmão aí acabou de ler 2 hadiths. Um deles diz: quem vier visitar-me, o hadith é generalizado, quem vier visitar-me, não veio com outro objetivo a não ser a minha visita, eu serei o defensor para ele no dia do Qiyama. Quer dizer, o hadith esse é geral, né? Fala mesmo de vida ou mesmo depois da morte. O hadith é daif jidda, como disse o Albani. É muito reprovado. Existe outro que diz, são vários na verdade, quem visitar a minha campa é como se me visitasse em vida, também é reprovado. Quem visitar-me, irei o defender no dia do Qiyama. E o primeiro, e os dois que ele leu, o irmão aí, quem vier visitar-me a mim, não veio com outro objetivo a não ser a minha visita, o defenderei no dia do Qiyama. O outro, quem veio visitar-me a mim, quem visitar a minha campa, o defenderei no dia do Qiyama. Então, esses hadiths que o irmão falou aí são hadiths todos esses reprovados, como dizia Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah no Qa'idatun Jalila fi Tawassul wal-Wasila. E como disse também, a reprovarem todos esses no seu kitab, Ar-Radd ala al-Iqna'i. E reprovou esses hadiths todos a refutar o Subki que falava mal de Sheikh al-Islam. Quer dizer, refutou que Al-Hafid ibn Abd al-Hadi a refutar o Subki. O livro de Al-Hafid ibn Abd al-Hadi, As-Sarim al-Munki fi Ar-Radd ala al-Subki. Uma grande obra, dentre as obras que eu recomendo, na defesa de Tawhid Uluhiyya e na refutação do Bid'ah e do Sufi. E reprovou também, demonstrarei, né? Cada ponto. E farei uma demonstração de resultados. E reprovou também este assunto dos hadiths que falam da virtude da visita da campa de Nabi, علامة ناصر الدين الباني em vários كتاب لسلسلة الضعيفة نضعيف الجامع نضعيف الترغيب ندفاع عن الحديث النبوي نوطئ إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل كذا em vários كتاب de علامة ناصر الدين الباني أذكر فتار علماء كبار ابن باز ابن عثيمين يترى os fatwa e os أهل البدع que defendem essas riwayats. Os da Sunna, não. Existem também alguns ulamás que falharam, né? Que muitas das vezes, aqueles em que, se fazermos uma pesquisa sólida na área de Aqida, eles têm falhas lá. Então, mas também existem alguns que erraram mesmo, naturalmente erraram, e nós vamos trazer aqui demonstração de resultado em relação a isto. Então, todo cuidado é pouco. Aliás, para colocarmos em sintonia alguns irmãos que não estão a entender este parecer, o irmão aí, ao falar essas frases, ele estava a escutar uma palestra antiga, né, em que eu refutava lá os hadiths que abordam sobre essa situação. De não há virtudes na visita da campa de Nabi sallallahu hadith sahih. O essencial é visitar para dar salam. Mas Nabi não disse quem visitar a mim vou lhe defender do Qiyama, ou quem visitar a mim é como se defendesse em vida, é como se me visitasse em vida. Essas virtudes não. Essas virtudes, esses hadiths são daif. Então o irmão está a autenticar. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. مباركا عليه كما يحب ربي ويرضى وأصلي وأسلم على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Dos irmãos reencaminhou áudio do Zito e os talbisats são transparentes que não deixam espaço para tolerância. E Jahalat, eu tolero. É fácil as pessoas distinguirem a verdade da falsidade e a falsidade da verdade. Mas há certas coisas que eu considero talbis. E isto não seria eu a fazer, mas sou obrigado a fazer isso. Esta passagem que Zito cita e diz que a causa de eu ter mencionado o que eu mencionei foi porque estive a desmentir o Zito
de ter criticado a hadith de ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isso não é verdade. Eu disse que Zito não me vai conseguir responder nada com conhecimento. Wallahi, juro por Allah, que se Zito trazer a verdade, qualquer que seja, eu serei o primeiro a seguir. E não tenho receio nem vergonha de me retificar publicamente, porque é a verdade que nós todos queremos. ماذا بعد الحق إلا الضلال. Agora, trazer talbis, começar a misturar a verdade com a falsidade para ganhar razão, com mentiras até, transparentes. E eu creio que aquelas pessoas que escutaram o áudio Big Zito e apoiaram é porque não reveram áudio, objeção e retificação número 4 que eu respondi Zito. Lá você pode encontrar. Nós estamos a criticar um assunto de enumeração, de classificação, como ele estava a dizer, etc. por aí em diante. Número 4, ele diz Alam as-Sundi. E eu estive a retificar isso. E eu disse que é Kalam as-Sindi. E depois mencionei o que mencionou o Sheikh Al-Albani rahimahullah no Ad-Da'ifa, volume 12, página 522. O mesmo que eu citei é o mesmo que o Sheikh Al-Albani rahimahullah mencionou no Ad-Da'ifa. Ciente de que o hadith é da'if. Aliás, acima disso. Por isso, o Sheikh Al-Albani rahimahullah constou no Ad-Da'ifa. Wa illa, o que é que eu estaria a fazer lá no Ad-Da'ifa? Sei muito bem que o hadith é da'if. É um hadith débil, da forma que esclareceu o próprio Sheikh Al-Albani rahimahullah no Ad-Da'ifa, criticando a Sindi. E é isto que eu estive a mencionar. Volume 12, página 522. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, no volume 27, criticou o mesmo também. ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئمة وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين. E disse também noutro sítio وأمثال هذا الحديث مما روي في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فليس منها شيء صحيح ولم يروي أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئا لا أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي ولا الأئمة من أهل المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله إلى آخر كلامه رحمه الله. Agora a minha questão está: onde eu disse que este hadith é sahih? Eu estou a reportar e eu disse no início das minhas palavras, estou a trazer o nas. E depois fui autenticar o hadith de Ibn Umar e é um hadith sahih. Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al. O hadith é sahih. Logo que eu citei o hadith de Ibn Umar, eu disse que o hadith é sahih. Esses eu estive a reportar, como fez o Sheikh Al-Albani rahimahullah no Ad-Da'if. Agora, se você fazer ilzam que a pessoa não pode fazer naql de um dito que carrega a hadith da'ifa, então vai criticar esse Sheikh Al-Albani. Vai criticar primeiro o Sheikh Al-Albani rahimahullah no Ad-Da'ifa, volume 12, página 522. Barakallahu fikum. Eu vou deixar, inshallah, o áudio do início até onde terminei para vocês perceberem al-qissa e para que se possa perceber que o que Zito disse não é verdade, que eu estou a criticar o que ele teria dito antigamente, que visitar campo, não sei o que é akhitaqillah. Barakallahu fikum. Esta é a verdade que nós acreditamos. E se houvesse outra verdade afora esta, seguiríamos. Então, Zito, não podes, meu irmão, perder muito tempo comigo. Eu estou em silêncio, mas não temo
os seus barulhos. Nem tão pouco, meu irmão. Só Allah sabe que estou a trabalhar em coisas mais grandes que estar a perder tempo consigo. Você é um jahil. Shafak Allah. E disse Sheikh Albani rahimahullah no hadith número 5732 silsilat ahadith ad-da'ifa. Ele disse: ومن المؤسف أن علام السندي هذا o que mais admirável e que é sentimental, que esta classificação desse hadith errado نقله الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه. Levou e escreveu o Sheikh ou o Ustad Muhammad Fuad Abdul Baqi quando tentava anotar algumas anotações na sua explanação de autenticidade do livro de Ibn Majah, no volume 2, hadith número 1039. Em seguida, aparece no Ad-Da'ifa do Sheikh Al-Albani rahimahullah, volume 12, página 522, abaixo do número do hadith 5732, Anna Kalama As-Sindi. Este irmão disse Anna Allama As-Sundi. Primeiro, não é Allam, é Kalam. Proveitos de ler sozinho. Não é Sundi, é Sindi, com kasra no sin. Segundo, o próprio Sheikh As-Sindi rahimahullah, trazendo o nas do que consta lá neste livro que você não chegou de ler, quando tu abres Hashiyatu Sindi ala Sunan Ibn Majah, volume 2, da página 268, abaixo do número de hadith 3112, da segunda edição Darul Fikr e Darul Jil, aparece lá o seguinte: Qala ad-Damiri, fa'idatu ziyarati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min afdali at-ta'at wa a'zami al-qurbat, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam man zara qabri wajabat lahu shafa'ati. Rawahu ad-Daraqutni wa ghayruhu وصححه عبد الحق. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. رواه الجماعة منهم الحافظ أبو علي ابن السكني في كتابه المسمى بالسنن الصحاح. فهذان إمامان صححا هذين الحديثين، وقولهما أولى من قول من طعن في ذلك. الرفارسي أو حديث número 3112. Isso no seu ta'liq abaixo do hadith número 3112, onde Ibn Majah rahimahullah diz: حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها. Este hadith é um hadith sahih. Disse o Sheikh Al-Albani rahimahullah, depois de tudo isso: وَمِنَ الْمُؤْسِفِ
نقله الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه. Desta forma disse, e depois colocou o volume 12, depois colocou um número que criou um equívoco para este Hatib Ulail. Colocou lá 1039. E este irmão pensou que é número de hadith. Caro irmão, este não é número do hadith, pois o número do hadith é como citamos, é 3112. Portanto, número 1039, caro irmão, é o número da página. Da forma que se pode consultar Sunan Ibn Majah, Tahqiq de Muhammad Fuad Abd al-Baqi, publicação de Daru Ihya'i al-Kutubi al-Arabiya. Portanto, o seu dito narrou Ibn Majah, volume 2, hadith número 1039 é bátil e não existe. E por último, deixo uma observação, uma nota. O Ustaz Muhammad Fuad Abd al-Baqi não autenticou o hadith, assim como o irmão erroneamente logo a seguir alega. Apenas reportou um dito de um dos peritos de hadith, que é o Sheikh As-Sindi, e ponto final. Wassalam.